Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer umas bolachinhas de nata. Bem fácil de fazer, bem simples, aquela bolachinha que desmancha na boca. Muito gostosa, mas antes de iniciarmos esta receita, convido você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, e desta maneira vocês ficarão sabendo a cada novo vídeo. E agora vamos fazer bolachas. Tenho aqui 300 gramas de nata, é a nata de potinho, tá pessoal? Nata, 1 grama de sal, 250 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, que eu coloquei 30 segundos no micro-ondas para derreter um pouquinho, mas aqui ainda ela está inteira, ó, dá pra ver que é a manteiga, 50 gramas. 2 ovos, 10 gramas de fermento químico instantâneo e 500 gramas de farinha de trigo. E essência de baunilha a gosto. Então vamos começar, pessoal. Essa receita é muito fácil de fazer. Essa é uma opção para você que não tem máquina, que quer fazer uma receita, espichar ela e cortar. E fica sensacional, pessoal. Ela desmancha na boca essa bolacha. Então, vou mostrar para vocês a minha maneira de fazer. Peguei os ovos, coloquei aqui nesse bol maior. Coloquei o sal. Vou colocar a manteiga. O açúcar. Todos os ingredientes, para vocês verem que é bem fácil de fazer. E a nata. Essa nata, pessoal, é aquela que a gente compra em potinhos, tá? Se você vai querer substituir, eu até deixei no pote para vocês verem. Independente da marca, se você vai querer substituir por creme de leite, porque tem pessoas em certos lugares que não encontram a nata. Mas aí, para substituir, você vai ter que aumente um pouquinho a quantidade de manteiga. Porque a quantidade de gordura da nata pro creme de leite é uma boa diferença. A nata tem 48% de gordura, enquanto que o creme de leite tem 17%. Então, essa é a diferença. Por isso, para ela ficar bem macia, que nem a minha vai ficar, ao invés de colocar 50 gramas de manteiga, aí você acrescente para umas 80 de manteiga, caso utilizar o creme de leite, tá? Então, só respondendo para aquelas pessoas que sempre questionam se pode substituir. Pode substituir sim, só tem que aumentar para equilibrar a gordura. Bati bem aqui todos os ingredientes. E agora vou colocar o fermento e pegar a baunilha para colocar, que eu acabei não separando aqui. A baunilha é a gosto, tá, pessoal? Essência de baunilha. Eu coloco uma tampinha de baunilha. Se tiver açúcar de baunilha, que o açúcar também nem todo lugar se consegue encontrar. Mas eu prefiro o açúcar. Hoje eu não tenho em casa, por isso que eu estou utilizando a essência. Se for açúcar, 10 gramas, tá? Um pacotinho. Misturei bem e vamos colocar a farinha de trigo. Tenho aqui 500 gramas, que eu vou colocando conforme necessidade. E aqui a nossa massa está pronta. Eu utilizei as 500 gramas de farinha de trigo. Ela ficou muito pegajosa na mão. Os ovos eram bem grandes, pessoal. Então, eu peguei mais 50 gramas de farinha. Aí, vocês prestam atenção na textura da massa. Porque, às vezes, pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais de farinha, tá? Ela tem que soltar da mão, porque eu vou espichar ela na mesa para cortar com cortadores. Então, esse é o ponto da massa, ó. Eu pego e ela não gruda na minha mão, tá? Então, agora eu vou passar para a bancada para espichar, cortar e colocar assar. Uma assadeira untada, eu unto sempre com banha, pessoal, para não queimar essas formas comuns de alumínio. Se você passar banha, ela não vai queimar, tá? De preferência com a borda baixa. Isso aqui é uma forma de pizza. Elas são bem melhor para assar as bolachas, tá?
Abri aqui uma porção da minha massa, olha a espessura dela, é 1/2 centímetro, não mais que isso. E agora, com cortadores ou mesmo com uma faca, você pode cortar e fazer, ou com um copo, a gente vai cortando para fazer as nossas bolachas. O meu forno já está ligado, tá bem quente, pessoal, tá a 200 graus, que eu vou retirar aqui as nossas bolachinhas e já levar para o forno para assar. E olha que maravilha! Uma outra dica que eu deixo para vocês é que você pode estar colocando açúcar cristal em cima dela. Se você gosta de um pouquinho mais doce, você coloca aqui na assadeira e delicadamente você polvilha açúcar cristal. Quando ela assar, ela vai ficar com uma crocância. Então, vou fazendo assim e logo, logo já vai para o forno. Deixa um espaço entre uma e outra, porque ela vai crescer um pouquinho. Tem fermento, né, pessoal? Essa bolacha é aquela bolacha que desmancha na boca. É muito gostosa. Vocês podem fazer, que eu garanto que fica uma delícia. Só prestam atenção no ponto, pessoal. Porque às vezes eu mesmo já fiz essa receita com 500 gramas de farinha. E hoje eu precisei de um punhado a mais de farinha. Então, prestam atenção no ponto da massa, porque às vezes o tamanho do ovo ou até a questão de derreter a manteiga pode dar diferença na farinha, tá? Então, vou completando aqui e já já vamos levar para o forno. 12 minutos a 200 graus e as nossas primeiras bolachas estão prontas. Olha que linda que ficou e olha o efeito do açúcar, que bonito que fica sobre elas. Retiram da assadeira, pessoal, olha como é que ela fica bem assadinha. Olha, super macia, super leve, pessoal. Ela tá quente ainda, então a gente coloca ela esfriar numa toalhinha. Uma toalhinha limpinha para ela esfriar e não suar. Até que ela fique bem fria e depois armazenar em potes. E olha a dica que eu dei da banha de porco. Olha, a minha assadeira tem um pouquinho de açúcar que eu derrubei, mas ela não queima nada, pessoal. Então, façam que vocês vão ver a diferença nas suas assadeiras. E aqui está a nossa produção de hoje. Olha que lindinhas que ficaram, pessoal. Uns biscoitos maravilhosos, ou bolacha, como preferir. Crocante, ele tá bem crocante por fora, ó. Bem sequinho. E por dentro é aquela maciez, gente. Olha isso. É muito macio. A nata deixa muito macio mesmo. Quando a gente coloca na boca, desmancha esse biscoito. Agora, o que eu faço? Eu deixo ele esfriar bem friozinho, ele tem que ficar bem frio. E eu armazeno em potes devidamente fechado, bem fechado, para ele não amolecer. Esse biscoito é macio, não pode ficar mole. Então, por isso que a gente tem que deixar ele bem fechado. O meu ainda não esfriou por completamente, mas assim que ele esfriar, ele já vai para um pote e ele fica bem fechado e ele dura por uns 20 dias com essa crocância e maciez. Então, por hoje era essa receita, pessoal. Esse biscoito ou bolacha, conforme o lugar chama de uma maneira diferente, mas enfim, essa maravilha para vocês. Ficam todos com Deus. O meu muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo e até o próximo.